Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus continue derramando as suas bênçãos sobre você. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu quero aqui agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, meu muito obrigado. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 12, Testemunhando a Grandeza de Deus, que será ministrada no dia 21 de março. Era para eu ter comentado essa pré-aula já no domingo, ter postado esse vídeo, mas não deu. E nós estamos postando hoje. Para você que não me conhece ainda, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente aqui na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, na cidade de Nova Rosalândia. E nós pertencemos ao campo de Fátima, onde o nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a sua muito digna esposa, pastora Maria Ibanilza, os quais já deixamos aqui também a paz do Senhor. Essa lição está uma lição excelente como as demais e para tomarmos tempo, vamos aqui já começando a comentar a lição, tá certo? Eu quero pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva, tá ok? Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like. Pessoal, por favor, pessoal, nos ajuda, deixa o seu like. Se você não gostar, deixa também o dislike. Mas se você fazer isso aqui, o robô do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai passar nosso conteúdo para outras pessoas. Então, por favor, nos ajuda, tá bom? Testemunhando a grandeza de Deus. Bom, o que significa testemunhar? Testemunhar é dar testemunho de alguém ou acerca de alguma coisa, não é isso? Ou também está relacionado fazer uma declaração como uma testemunha, né? É declarar ter visto algo ou conhecido alguém. Então, testemunhar a grandeza de Deus é você declarar que Ele tem feito na sua vida coisas extraordinárias. É você declarar publicamente. Em outro sentido também, você é uma testemunha de Jesus, certo? É certo que você não presenciou a morte, a ressurreição, mas pela fé embasada na palavra, você faz essa declaração que ele morreu e ressuscitou pelo pecador, certo? Para reconciliá-lo com o Pai, e breve vai vir buscar a sua igreja. Você pode sim testemunhar, certo? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de ir ao Pai, disse aos seus discípulos que eles ficassem em Jerusalém, porque eles iam receber poder do Espírito Santo, e eles iam ser testemunha de Jesus em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Foi esse o pedido que Jesus deu aos discípulos, ou seja, foi essa missão que ele deu para os discípulos, para eles ser testemunha vivas, umas testemunha viva de Jesus, testemunhar a grandeza de Jesus, tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, foi assim também na época de Esté e Mardoqueu. Eles festejaram, instituindo ali a celebração do Purim, para testemunhar a grandeza de Deus. E você, está testemunhando as grandezas de Deus? Então vamos comigo agora entrar na lição, no primeiro tópico, vencendo os inimigos. Esse assunto aqui, esse tópico, ele é muito importante, porque nós temos que pegar essa palavra inimigo, certo? E saber o que ela significa. Então, inimigo está relacionado a uma pessoa que está em oposição, ou seja, é uma pessoa que não quer ver o teu sucesso, não quer ver o teu crescimento, não está contigo em batalha, certo? Então, essa pessoa constitui-se um inimigo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que os adúlteros e adúlteras, essas pessoas que fazem tais práticas em amizade com o mundo, ela constitui-se, ela pode considerar-se inimigas de Deus. Então temos aí outro tipo de pessoa que é inimigo de Deus. Por que essas pessoas são inimigos
de Deus, né? Por que é que essas pessoas são inimigo de Deus? Porque elas estão em desacordo, né? Elas estão em oposição à santidade de Deus. Então, partindo dessa linha, nós podemos considerar também, Mateus capítulo 10, versículo 36, que os nossos inimigos podem ser os da nossa própria família, certo? Porém, nós temos que entender que essa inimizade é que nos diz respeito a não ter uma comunhão com Deus, entendeu? Não quer dizer que sua mãe e seu pai são seus inimigos. Não, isso daí está relacionado com uma pessoa que não é crente. Então, quando a gente vai ali à antiga aliança, nós vamos ver Deus mandando matar os seus inimigos, né? Deus escolheu a nação israelita como uma nação modelo e as demais nações pagã, promíscua, era inimiga de Israel, era inimiga de Deus. Em Número, no capítulo 25, versículo 17, Deus manda tratar os midianitas como seus inimigos e matá-los, certo? Também nós vamos ver nesse livro que nós estamos estudando, o livro de Esté, no capítulo 9, versículo 5, os judeus matando os seus inimigos à espada, certo? Porém, na nova aliança, né, o quadro muda. Jesus, no sermão ali da montanha, ele lançando as bases do cristianismo, em Mateus, precisamente em Mateus capítulo 5, versículo 44, ele manda que nós venhamos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que estão nos perseguindo, entendeu? Então, veja bem, Jesus agora manda a gente amar os nossos inimigos e orar por eles. Mas por que Jesus fala isso? O apóstolo Paulo ele vai nos dar uma resposta precisa na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. A resposta que Paulo dá é que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é com armas, não é na tapa, não é na porrada, não é no gogó, não é na boca falando, mas é de joelho, certo? Orando para que Deus venha quebrar as forças que está induzindo essas pessoas ao engano. Então, por isso nós temos que orar por essas pessoas. Temos que lutar contra as forças da maldade, no poder do nome de Jesus. Então, eu quero estar aqui ressaltando 3 tipos de inimigos. O primeiro inimigo é a nossa natureza humana, certo? Somos nós mesmos. O segundo inimigo é o diabo. O terceiro inimigo são pessoas que não se converteram, que não estão em comunhão com Deus, certo? Então, o nosso maior inimigo é a nossa natureza humana. Se nós não mantermos essa natureza crucificada em Cristo, nós estamos perdidos. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 17, ele diz que temos que reduzir o nosso corpo à servidão, ou seja, nós temos que estar em oração, nós temos que jejuar, certo? Nós temos que estar estudando a palavra, para que a nossa natureza venha manter-se amortecida. Então, caso a pessoa não enfrente essa luta diária, ela mesmo entra no risco de perder a santidade, certo? E daí as obras da carne podem ser agora manifesta nela, pode surgir as obras da carne. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, 19 ao 20, que essas manifestações prostituição, impureza, inimizade, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Ele fala que pessoas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas essas obras são nosso inimigo, certo? Então, o nosso maior inimigo é a nossa pessoa, a nossa natureza, que nós temos que vencer todos os dias para que essas obras não venham a ser manifestadas. E o nosso
maior segundo inimigo é o próprio diabo, certo? Ele é o nosso acusador, ele é o nosso adversário, ele é o nosso opositor, é aquele que se opõe. Então Paulo vai nos advertir na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, que nós não podemos ignorar os seus ardis, certo? E Pedro vai reiterar na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, para que nós venhamos ser sóbrio e vigilante, porque o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão que ruge, né? Buscando a quem possa tragar. Então esse é o nosso segundo maior inimigo. E o nosso último inimigo são pessoas. Pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que são influenciadas pelo mal. Eu não estou falando se uma pessoa não cristã, ela não pode ser a tua amiga, constitui-se inimiga tua ou teu, não. Eu expliquei logo no começo que a palavra inimigo está relacionada a uma pessoa que não quer ver o teu sucesso, que está em oposição a você, é uma pessoa que não batalha junto com você, mas esta pessoa você não pode odiá-la, certo? Muitas das vezes você convive até com ela, mas você tem que orar por ela, certo? Você não pode ter ódio dessa pessoa. Ela pode até ser o teu inimigo, mas você não pode ter ódio dessa pessoa, certo? Então, você tem que orar, você tem que clamar a Deus pela vida dela. Porém, nós temos que aprender que o amor é que vence todas essas situações. Então nós vamos entrar em oração, interceder por ela, amando a pessoa dela. Se você ficou alguma dúvida, irmão, nesse tópico aqui, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, principalmente nessa questão de pessoas como inimigas. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, porque daí a gente pode esclarecer melhor, tá bom? Eu faço um vídeo para você, esclareço melhor. No 1.1, a surpreendente ação de Deus. Bom, vamos pegar aqui essas duas palavras. Primeiro, surpreendente. Segundo, ação. Então, surpreendente, ela vem de surpreender, certo? Que causa surpresa. E essa palavra ação, ela vem de agir, certo? Ação aqui, ela vem de agir. Então, nós podemos falar que Deus surpreende seu povo com seu agir, certo? A partir do momento que a pessoa está em fidelidade, está se esquivando do mal, está buscando ao Senhor de uma forma contínua, acreditando, exercendo a fé, Deus, ele vem agir em favor desta pessoa. Então, em que área da sua vida você quer que Deus haja? Em que área da sua vida? Você já se perguntou? Deus, eu quero que o Senhor haja nessa vida, nessa área, que o Senhor opere um milagre nessa área. Para lhe ajudar, eu quero destacar aqui basicamente 4 áreas da vida do ser humano que precisa um agir de Deus. Tem outras, mas eu quero citar essas 4. Primeiro, espiritual, certo? Segundo, financeiro. Terceiro, sentimental. Quarto, família. Observe que Esté e Mardoqueu, eles almejavam algo de Deus, sim ou não? Eles almejavam que Deus interviesse na área social, né? Porque eles tinham recebido uma sentença de morte, os judeus tinham recebido uma sentença. Então eles queriam essa intervenção de Deus nessa área social. Pergunto de novo, e você, em qual área da sua vida quer que Deus haja? Em qual área? Irmãos, agora tem algo importante aqui. Nós temos que entender que a ação de Deus ao nosso favor está relacionado a várias coisas, certo? A várias coisas. Está relacionado à humilhação, está relacionado à obediência, está relacionado à opressão que você está
passando, que você está enfrentando, né, está relacionado também à perseverança, se você realmente vai acreditar, vai continuar perseverando. Então, veja bem um texto que vai clarear a sua mente. 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz que se o povo de Deus, que chama pelo nome dele, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra. Olha aí a providência de Deus já entrando. Salmo 12:5 também diz que por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, Deus se levanta ao favor desta pessoa. Veja bem, outro ponto importante também está em Lucas 18, no capítulo 18, 1 ao 8. Jesus ali conta uma parábola, certo? Jesus vai dizer sobre esta parábola o dever de orar sempre e não desfalecer, e não desistir. Ele diz que havia, numa certa cidade, um juiz, que esse juiz, ele não temia a Deus e nem respeitava os homens, certo? Jesus também destaca que naquela mesma cidade havia uma viúva, ia ter com ele dizendo assim: faze-me justiça contra o meu adversário. Esse era a petição daquela viúva: faze-me justiça. E por algum tempo ele não quis, certo? Fazer justiça. Mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva tem me molestado, ou seja, tem perseverado, né? Hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a importunar mais a minha pessoa. Aí sabe o que é que Jesus fala? Jesus disse assim: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Aí Jesus acrescenta: digo-vos que se depressa lhes fazer justiça, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então, aí está um ponto para a gente orar sempre e nunca desfalecer. Então, dentro dessa receita que eu lhe passei, siga corretamente e creia, assim como Deus agiu em favor do povo judeu, ele também vai agir a favor da sua vida. Creia nisso. Seja em que área for, mas se você está em santidade, ele vai agir em favor da sua vida. 1.2. Deus é nosso fiel protetor. Deus é o nosso fiel protetor. Protetor diz respeito àquele que protege, aquele que ampara em qualquer circunstância, certo? E aqui, fidelidade é um atributo moral de Deus, certo? Ele é fiel, ele cumpre com a sua promessa, ele é fiel à sua palavra. Nós dependemos dele, confiamos e acreditamos nele porque ele não falha, ele é Deus soberano, ele é eterno. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz que o nosso Deus, ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, certo? São novas cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é o nosso fiel protetor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o texto sagrado que nós temos que
reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, disse: se nós formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esté e Mardoqueu confiaram em Deus, porque ele, o Deus Todo-Poderoso, é confiável. Nós podemos confiar nele e sossegar, certo? Nós temos que depositar nele, nós temos que nos deleitar nele, depositar nossa confiança nele, porque ele é o nosso porto seguro. Temos que acreditar em Deus com todas as nossas forças, porque ele revela através da sua palavra a sua verdade. Deus é nosso fiel protetor. 1.1 vai nos dizer aqui: Deus muda tristeza em alegria. Tristeza, irmãos, pode aparecer em vários momentos ao longo da nossa caminhada aqui na Terra. É necessário que apareça. Normalmente pode ser desencadeada por acontecimentos, certo? Acontecimento triste, como uma desilusão amorosa, problemas financeiros, trauma, descontentamento, que seja profissional ou com pessoa, ou algum outro conflito que venha surgir no interior da pessoa, certo? No caso do judeu, que é o que nós estamos estudando, aquela tristeza era porque eles estavam sentenciados à morte através de um decreto lançado pelo rei. Porém, Deus transformou o quadro da tristeza em alegria, certo? Então, nós temos que acreditar que o momento difícil que estamos atravessando, que estamos enfrentando, que estamos passando, Deus vai nos dar vitória e alegria vai chegar em nossa vida. Agora nós vamos estar comentando aqui o segundo tópico, que vai falar que Deus é o juiz de Israel. É esse tópico que nós vamos dar uma resumida aqui e comentar ele para você. Bom, sabemos que ser juiz é julgar os mais diversos casos e problemas que ocorrem em uma sociedade, em nossa sociedade que vivemos. É ele que dá o veredito, é ele que dá a sentença final e por aí vai. Agora nós temos que entender que muitos casos, esses juízes, em muitos casos, esses juízes são corruptos e não exercem uma justiça justa. É certo que tem os juízes honestos, Porém, a Bíblia nos diz que Deus é juiz dos juízes e a sua justiça é justa. Por exemplo, quando nós pegamos Apocalipse, capítulo 16, versículo 7, diz que Deus é o nosso justo juiz, certo? Deus é o nosso justo juiz. O profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 23, diz que ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Quer dizer, os juízes soberbos, os juízes corruptos, No Salmo 50 e o versículo 6, diz que os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o nosso juiz, é o juiz. Então, qual é a causa difícil que você tem? Coloque na mão do justo juiz, que ele é o nosso juiz por excelência. Agora, 2.1, é hora de celebrar. Segundo o professor Eber, Purim é o plural do singular pur, que quer dizer sorte. E ao longo dessa revista nós viemos estudando, Vemos ali a fidelidade de Esté, a sabedoria de Esté, juntamente com Mardoqueu. E também nós observamos ali que o Amã, ele lançou sorte com dados para agendar o dia do extermínio
dos judeus naquele grande império persa, né? Isso daí foi a sagacidade dele. Mas Israel tem um justo juiz e o quadro se reverteu e mais de 75 mil que odiava os judeus foram mortos e os judeus foram livres mesmo no dia sorteado por Amã. É isso que o justo juiz faz. Ele livra o seu povo, ele exerce a sua justiça. Então, nós podemos extrair lições extraordinárias, mas eu quero destacar 3 lições extraordinárias para nós desse acontecimento. Primeiro, o fato de eu e você estar vivo revela que você sobreviveu a cada ameaça, a cada situação de morte, de perigo, mas não se lamente, certo? Pelas ameaças, agora venha celebrar a vitória, porque é momento de celebrar, é momento de enaltecer a pessoa de Deus diante do povo. Segundo, o fato de vencer cada situação da vida é motivo de celebrar no presente. O passado sombrio não deve trazer tristeza, mas deve trazer gratidão para você, certo? Ter superado tudo aquilo que você passou. Terceira lição, o fato de injustiças, ameaças, intimidações terem se levantado contra você no passado, não te deve prender, certo? A reclamações, a lamento, a pessimismo no momento do presente. Não, mas é um momento onde você deve celebrar a Deus, junto com todos, né? Com todos os irmãos, agradecendo pelo que Deus fez. Irmãos, Purim é uma festa decretada para 2 dias serem celebrados, anualmente pela lembrança ali do livramento do judeu das mãos de seus inimigos. Então, Purim está relacionado a isso, certo? E esta celebração, esta festa, trata-se de um decreto que causaria ali a maior tragédia, né? O maior extermínio. Porém, tornou-se a celebração do triunfo devido ao jejum de Esté, ali com Mardoqueu, ao lamento do povo judeu jejuando e buscando a Deus, e Deus se inclina para o povo. Não deixe de celebrar pelas maravilhas que Deus faz na sua vida. Faça seu culto em ação de graça, certo? Convide seus amigos, celebre com seus amigos ao Senhor. Deus é Deus que protege o seu povo. É momento da gente agradecer a Deus aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos entregou nas mãos. Porém, é certo que essas comemorações nesse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, não podemos. Mas depois da pandemia, se você realmente tem uma bênção para agradecer, fale com o seu pastor, faça um culto de ação de graça, louve a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Vamos agora para o 2.2. Devemos contar os feitos do Senhor. Nós devemos contar os feitos do Senhor. Irmãos, quando nós testemunhamos a grandeza, né, a grandeza do Senhor, o que Ele fez, certo? O que Ele fez por nós, isso vai gerar um impacto profundo na vida da pessoa. Tanto no ímpio, quanto na vida da pessoa que é um cristão, certo? Isso gera um impacto na vida dele. Então nós não podemos, irmão, nos calar, ficar calado, mas nós temos que declarar, nós temos que dizer, certo? O que Deus está fazendo na nossa vida, para verdadeiramente as pessoas verem que Deus é o mesmo, Deus continua fazendo maravilha.
Quantos cristãos aí, Deus não vem livrando desse vírus maldito, Deus não livrou. Quantos não ficaram no UTI, quantos não ficaram numa situação difícil e Deus livrou. Então nós temos que declarar as grandezas de Deus, que Deus tem feito na nossa vida. Nós temos que celebrar e contar os feitos extraordinários que o Senhor vem fazendo na nossa vida. Nós não podemos nos calar. Veja, o tema da lição, testemunhando a grandeza de Deus, nós temos que testemunhar essas grandezas do Senhor. Amém? Vamos agora aqui finalizar esse segundo tópico, 2.3. Quem serve ao Senhor goza de paz. Veja bem, vamos pegar aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paulo diz que a paz, essa paz, é o fruto do Espírito Santo, certo? E essa paz ela é manifestada no cristão que é espiritual. Irmão, eu lamento dizer algo aqui, mas nem todo cristão desfruta dessa paz como fruto do Espírito Santo. Isso é uma grande verdade, certo? Então veja bem, há pelo menos 3 tipos de crente. Eu não vou me aprofundar porque não é o tema, mas existe pelo menos 3 tipos de crente. O espiritual, o natural e o carnal, certo? São esses 3 tipos de crente que frequentam uma reunião ali entre 4 paredes. Então veja bem, para desfrutar da paz, dessa paz de Cristo como o fruto do Espírito Santo, só o crente espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz que o crente espiritual ele discerne bem tudo, certo? E por ninguém ele é discernido. Então, para desfrutar esse gozo, essa paz, só o crente espiritual, certo? Muitos crentes confundem, irmão. Muitos crentes confundem a paz que Jesus dá com a paz que o mundo dá. Existe uma diferença muito grande, certo? Se você pegar João 14, 27, você vai ver que Jesus disse assim, olha, eu deixo a minha paz, né? Eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Então, Jesus faz uma diferença da paz que ele deixa, da paz que ele dá para a paz que o mundo oferece. O mundo aqui não é o globo terráqueo, é o sistema, certo? Porque a partir do momento, irmão, que a pessoa tem muito dinheiro, tem uma conta gorda, logo o conforto vem. E ela pode pensar que essa é a paz que a Bíblia está falando. Ah, eu estou vivendo uma vida de paz, nada me falta, né? Esse tipo de paz não preenche a lacuna da alma, certo? Essa paz aí não é a paz que a Bíblia nos ensina. Essa paz que a Bíblia nos ensina, nós encontramos ela só em Jesus, manifestada pela pessoa bendita do Espírito Santo no nosso ser. Tá ok? Vamos agora para o terceiro e último ponto. O Senhor permite a aprovação de Esther. Né? O Senhor permite a aprovação de Esther. Uma outra coisa importante também. Não podemos confundir permissão de Deus relacionado a uma prova, certo? Com legalidade. Existe uma grande diferença aí. O diabo, irmãos, ele é legalista. Se deu legalidade, ele entra e faz o estrago. Entendeu? Existe muita pessoa que diz assim, não, eu estou passando uma situação difícil, mas e aí, foi uma legalidade? Legalidade diz respeito à consequência. Então está passando uma situação difícil, se deu legalidade, está colhendo as consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 8, Paulo diz, aquele que semeia na carne, da carne ele ceifa, ele colhe corrupção. Certo? Então assim, deu legalidade, ali o diabo entrou. Então veja bem, Esther, ela foi bem sucedida por quê? Na sua prova. Porque ela permaneceu fiel, ela permaneceu calada, não murmurava, ela permaneceu confiando, perseverando. Então esse é um dos segredos para obter vitória em meio à provação, sendo que tem diversos, né? Como vigilância, ser separado, que está relacionado à santidade, e uma série de coisas, certo? O Salmo 11, versículo 5, o Salmo 11 e o versículo 5, o salmista diz que o Senhor é quem prova o justo. É o Senhor.
Ele permite que venha a provação na vida do justo, como permitiu que viesse na vida de Esté. Então nós temos vários tipos de prova que um cristão pode passar. Eu vou dar aqui só um exemplo. Pegue Hebreus capítulo 11, versículo 17. Você vai ver que Abraão, ele foi provado naquilo que ele mais amava. E o que era o que ele mais amava? Era seu filho. Deus disse assim, dai-me o teu filho. Então ele foi provado. Não era que Deus queria que ele matasse o filho. Ele foi provado naquilo que ele mais amava. Certo? Agora, Tiago vai falar no capítulo 1, versículo 12. Ele diz que o homem, tanto o homem como a mulher, é bem-aventurado se ele vencer todas essas provas ao longo da sua jornada. Certo? Se ele vencer todas essas provas ao longo da sua jornada e for aprovado, ele vai receber a coroa da vitória. Então veja bem, não dê legalidade ao diabo. Mas se você está passando por uma situação e está em santidade, é porque Deus permitiu. E no momento que você for aprovado, você vai receber sua vitória. Amém? Agora é o 3.1, né? É hora de festejar. Bom, esse assunto nós já comentamos no 2.1. Vamos aqui, é só para reiterar aqui. O Purim, ele é um lembrete para cada geração que as tragédias podem se transformar em triunfo, certo? Então, é um lembrete ali, né? Para cada geração que as tragédias ela pode se tornar em triunfo. Portanto, nós não podemos perder a fé, a coragem, o ânimo e a alegria. Não, diante das situações difíceis nós não podemos perder, né? Então, assim como o povo judeu festejaram a sua vitória, tanto eu como você, nós vamos festejar também, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o 3.2. Esté movida por fé. Né? Esse é um ponto também muito importante. Assim como Esté, irmãos, ela foi movida por aquela fé tremenda, aquela fé poderosa, você também precisa ser movido, ser movida por esta fé. Você não pode parar na caminhada, baixar a cabeça, desistir. Você tem que partir para cima, acreditar. Está difícil, mas exerça a sua fé em Deus. Mas que fé é essa? Será que é a fé salvífica? Será que é essa fé que o comentarista está falando? Será que é a fé como doutrina que o comentarista aqui está comentando? Está sendo movida por esta fé? Será que é a fé natural? Ou será que é a fé como o fruto do Espírito Santo? Que fé é essa? Que fé foi essa que moveu Esté? Bom, quero chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Certo? Então Esté estava embasada nessa fé. Entendemos que esta fé era a fé que movia Esté. Por quê? Primeiro, esta pessoa que está nessa fé está fundamentada, né? Porque essa fé ela é uma base para confiar em Deus. Segundo, esta fé na pessoa, ela envolve a esperança, a segurança daquilo que espera da parte de Deus, independente se está demorando ou não. Certo? Terceiro, ela é a prova das coisas que não estamos vendo, mas nós estamos esperando, com aquela convicção antecipada. Estamos acreditando que Deus vai operar o milagre, que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai trazer para a nossa mão. Essa era a fé que permeava o espírito de Esté. E ela tem que permear o seu. Foi por isso que Esté teve coragem de entrar na presença do rei, mesmo custando a vida dela, porque essa fé tomava conta da vida dela. Ok? Vamos agora para o 3.3 para a gente finalizar. Deus cuida do seu povo. Deus, ele cuida do seu povo. Irmãos, o cuidado de Deus para com o seu povo é grande, nós sabemos disso.
ele tem levantado doutores, né, para ensinar a igreja. Isso é um cuidado, está relacionado a um cuidado. Muitas das vezes o povo não dá ouvido a essas pessoas que estão ensinando o certo e ela destrói, ela é destruída. Por quê? A Bíblia diz que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, né? Deus também tem levantado pastores para cuidar do seu rebanho, pastores comprometidos, certo? Tem abençoado o povo dele com esses homens, tem visitado os seus celeiros, não tem deixado faltar o pão, não tem deixado faltar o alimento, tem cuidado dele na sua saúde. Então, eu acredito que um dos grandes segredos para essa proteção, para esse cuidado de Deus permanecer sobre a vida do seu povo é a submissão. É a submissão, é a obediência, certo? Observe que Esté, mesmo como rainha, irmãos, mesmo como rainha, ela continuou sendo submissa ao seu primo Mardoqueu, dando ouvido ao que Mardoqueu falava para ela. Mesmo como rainha, ela poderia ter virado as costas para Mardoqueu, mas ela não fez isso. Ela continuou humilde. O povo de Deus precisa viver em unidade. E nós temos que diferenciar união de unidade. Existe uma diferença de união para unidade. Vou dar aqui um exemplo. União, vamos supor que união é um saco de laranja amarrado pela boca. Aquelas laranjas ali estão unidas. Quando você desamarra o saco, as laranjas tudo saem, cada uma vai para o seu lugar. Cada um pega a sua laranja e vai para o seu lugar. Unidade, irmão, unidade é o suco da laranja. Unidade é o suco. Você pega a laranja, pode pegar 10, pode pegar 15 e faz o suco. Aí você já não identifica mais uma laranja da outra. Aquilo é unidade. Trabalhar unido, trabalhar em unidade. Unidade. A igreja primitiva era unida no partir do pão, na oração, na doutrina dos apóstolos, submetendo. E Deus guardava a igreja e a igreja prosperava, a igreja crescia, a igreja avançava. Então, para Deus continuar cuidando do seu povo, é necessário que o povo esteja em unidade. É necessário que aquele que tenha não se apoie naquilo que tem e menospreze o pequeno que não tem. É necessário que todos reconheçam que são apenas mordomos daquilo que Deus lhe entregou nas suas mãos. É necessário que entenda o princípio da submissão e da obediência, para que Deus continue prevalecendo com a sua proteção sobre a sua igreja nesta terra. Amém? Se você gostou desta pré-aula, peço a você mais uma vez, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e você fica à vontade para compartilhar. Não esqueça também de clicar aí no sininho para todas as vezes que a gente postar o conteúdo, você ser notificado pelo YouTube. Deus abençoe sua vida e Deus te guarde em nome de Jesus.